já pode chegar à conclusão que existe um Deus justo que vai julgar o mundo com justiça. E olha só o que continua dizendo: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Colocando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E continua a Bíblia dizendo: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, e que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja só, meu prezado, olha aqui a sentença de Deus, olha o que ele diz aqui. Diz aqui que os homens se prostituíram, cometendo torpeza, a mulher mudando o seu lado natural, cometendo coisas inconvenientes, vergonhosas. Essas mulheres são aquelas que mantêm relações com mulheres. Isto é um nojo diante de Deus. Isto deve fazer no coração de Deus uma tremenda revolta. E homens também cometendo torpezas com homens, sabe? Os homens sexuais, os gays. Ainda tem gente que tem coragem de dizer que isso é doença. Não, isso não é doença não. Isso é pouca vergonha, isso é falta de moral. É doença sim, doença do coração, doença da moral, doença do espírito, doença da alma, doença do pecado. Porque a Bíblia aqui, a palavra de Deus está condenando essas pessoas que cometem tal barbaridade, tal torpezas. Então, meu prezado, se você se dá a esse tipo de pecado, arrependa-se, converta-se ao Senhor Jesus Cristo. E você, senhora, você mulher, você moça, que está cometendo esse tipo de pecado, mantendo relação mulher com mulher, isso aí é condenado pela Bíblia. A Bíblia diz aqui que Deus entrega essas pessoas a ira para cometer torpezas e para ser desarraigados da presença de Deus. Então, esse mundo está cometendo esse tipo de coisa. Você sabe que há igrejas por aí que estão fazendo casamento de homem com homem? Isso é o fim da moral. Isso
Isso é o inferno nessa terra. Esse mundo não é mais lugar de se viver. Esse mundo não é mais lugar de se criar filhos e filhas. Esse mundo não é mais lugar de nascer neném, criancinhas indefesas, que se criam num lar cujo pai e cuja mãe são imorais, cuja boca é um sepulcro aberto, que profere palavras indecorosas, palavras tremendas, palavras ofensivas, palavras obscenas, palavras mal educadas. Esse lar que crianças vivem são crianças que estão fadadas ao amanhã de uma tremenda pessoa, de um marginal, de um que vive à margem da lei. Esse mundo, meu prezado, não é mais mundo de se viver. Por isso, nessa fita, nessa pregação anterior, eu falei do arrebatamento da igreja, do arrebatamento de um povo moral, de um povo santo, de um povo consagrado, de um povo que não se compromete com o pecado, com propinas, com mentiras, com roubos, com fraudes, com extorsão, sabe? Então Deus vai acabar com tudo isso. Ele vai levar um povo e vai viver com esse povo para sempre. E esse mundo vai ser entregue a quê? A hecatombe, a maldade, ao assassinato, ao roubo, ao egoísmo, à avareza, à prostituição, ao homossexualismo, ao lesbianismo. É para isso que esse mundo está preparado, porque não quis Jesus Cristo. Jesus veio matar. Escolheram um salteador, um ladrão, um Barrabás. E hoje estão escolhendo não só Barrabás, estão escolhendo o diabo, estão escolhendo o inferno, porque não querem a Jesus Cristo. Meu amigo, você que está me escutando, se converta, leia a Bíblia, procura uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja cujo pastor, cujo pregador seja um homem moral, não um homem que adota o divórcio, não um homem que já teve 4, 5 mulheres, mas um homem que honre a sua esposa, que honra o seu lar, que honra o seu nome de marido, de pai e de progenitor e de pastor, de obreiro de Deus. Procura uma igreja cujo pregador, cujo ministério sejam homens honrados, não homens que estão nas páginas dos jornais aí, com propinas, com pecado, com roubo e com fraude. Mas procure uma igreja que pregue o Evangelho de Cristo, o Evangelho poderoso, o Evangelho que sara, o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda a vida, o Evangelho que muda a direção da tua vida. Procure, ao ouvir a palavra de Deus, procure uma pessoa que fale de Cristo para você, uma pessoa que você possa confiar, que você possa abrir o seu coração, traga suas perguntas, suas dúvidas, e tenho certeza que Cristo vai te abençoar. Isso eu tenho certeza. Jesus é o maior interessado pela tua felicidade. Jesus não quer que você continue nessa vida inerte, nessa vida de dúvida, nessa vida de preocupação pelo dinheiro, pelo salário, pelo bem material. Não, Ele tem tudo isso para te dar. Ele mesmo disse: olha os passarinhos, as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, elas não juntam celeiro, e o Pai que está no céu as alimenta. Olha os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. E Deus que faz nascer a erva do campo e também faz secar, também terá cuidado de você. Não esteja preocupado pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir. Os incrédulos, os gentios, disse Jesus, é que estão buscando essas coisas, mas você deve crer em Deus e Ele vai sustentar você. Confia nele. A Bíblia diz, vou citar de novo, Salmo 37, versículo 4. O que é que diz lá? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Davi diz, no versículo 25, ele diz, fui novo, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem o seu descendente mendigar o pão. Olha só, que promessa você tem. Por que se desesperar? Por que bater em portas erradas? Por que ficar aí com a cabeça entre as pernas? Por quê? Busque a Jesus Cristo, confie nele, leia a Bíblia, viva ela. Viva ela. Não endureça o seu coração quando você ouvir a palavra de Deus. Não endureça o seu coração quando você for convidado para ouvir a palavra de Deus. Faça isso e seja feliz. Que Deus te abençoe.
olha só, o que Deus disse aqui para os incrédulos: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Gente que teve a oportunidade de ter conhecimento de Deus, de ter um relacionamento profundo e estreito com Ele, desprezaria. Deus o entregou a quê? A disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Se você não quer Deus, se você zomba de Deus, zomba de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da Palavra de Deus, Deus vai fazer com que você vai gostar das coisas que não prestam, das coisas ruins, vai colocar você em disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, coisas que você não gostaria de praticar. Você vai praticar porque você está desprezando as coisas de Deus, mesmo você tendo conhecimento dele. Você, meu prezado, já ouviu a palavra de Deus desde pequenininho? Você que já foi batizado com o Espírito Santo, você que já bebeu das águas da salvação, você deu as costas para Deus. Pare para Deus. Olha o filho pródigo, abandonou a casa paternal, deixou o conselho do seu velho pai, abandonou, achou que ele era quadrado, que era ultrapassado. Pai, eu quero ir para o mundo, eu quero ter amizade lá fora da minha casa, lá fora do convívio cristão. Chega de igreja, chega de conselho, chega de sermão, chega de Bíblia, chega de Deus. Eu quero agora conhecer o mundo e as suas coisas e o seu pecado. E ele foi. Está escrito lá em Lucas capítulo 15, o filho pródigo. Não foi ele. Ele saiu todo faceiro, cheio de amigos, né? Porque ele tinha dinheiro, sabe? Eram os amigos da conveniência. Arrumou muito, mas o dinheiro foi acabando. Ele pagava tudo, ele pagava mulheres, ele pagava cerveja, ele pagava banquete, ele pagava entrada de jogo, entrada de cinema, entrada de teatro, entrada de campo de futebol, ele pagava tudo, era um pagão, sabe? De repente, o dinheiro acabou. Como todas as coisas desse mundo acabam, o dinheiro dele também acabou. E acabando o dinheiro, acabaram-se os amigos. Sabe? Ele tinha amigos. Eu aconselho você que você tenha um amigo, e esse amigo nunca vai abandonar você. Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus. E o filho pródigo, quando se encontrou, estava longe, quando se deu conta, longe, no estrangeiro. Terra diferente, costumes diferentes, idioma diferente, sabe? Deus diferente, fé diferente, trabalho diferente. Foi procurar emprego. Mas ele nunca tinha trabalhado. O seu pai tinha bastante servos. Ele apenas administrava alguma coisa lá com o pai. Nunca tinha pego no pesado. E foi procurar emprego, e aquela terra lá no estrangeiro ainda foi assolada por uma grande fome. Veja só, tudo colaborou para a tristeza dele. Ele foi na casa de um cidadão, e o cidadão disse: olha, eu não tenho emprego para você, mas tem uns porcos gritão e fedorento lá para você cuidar. Vai lá pegar. E ele foi cuidar de porcos. Segundo a Bíblia, ele era um judeu. O judeu não come nem carne de porco, vai cuidar de porco, mas ele teve que ir. Mas ninguém lhe dava nada. Ele cuidava os porcos pela comida dos porcos. Aquele que tinha banquete na casa do pai, aquele que tinha a proteção do pai, o carinho do pai, a amizade do pai, muitas vezes é xingado do pai, mas por amor do seu pai, ele é xingado para ser protegido, para ser advertido. Mas lá no meio dos porcos, ele dizia: na casa do meu pai, a abundância de pão. E eu aqui pereço de fome. Por que eu fiz isso? Que mal escolha. E a Bíblia diz que ele caiu em si quando pensou e disse isso. É claro, quem abandona Deus, quem abandona a fé, quem abandona Cristo, não pode estar bem da cabeça, nem do coração. Ele está cometendo uma tremenda precipitação. Mas sabe o que aquele moço disse? Eu sei o que eu vou dizer para meu pai. Ele ensaiou, ele, gesticulou, ele conversou sozinho. Eu vou dizer assim para o meu pai. Vou chegar lá e dizer assim para ele: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus servos, um dos teus jornaleiros. Diz
a Bíblia que ele levantou-se resolutamente e foi em busca do seu pai. O pai o esperava todos os dias na porteira da fazenda. Hoje vai chegar o meu filho. E o filho não chegava. Passava o dia, passava a noite. Outro dia de manhã, de madrugada, levantava-se à porteira, à espera do seu filho. Aquela esperança dele, ele alimentava no seu coração, de que ia recuperar, ia restaurar o seu filho. Até que um belo dia, lá vem aquele filho, em cabelo de desalinho, pés descalços, maltrapilho, triste, encaveirado, um jovem com cara de velho, desgastado do pecado, da tristeza, da desobediência. Mas de longe o pai divisou o seu filho. Lá vem o meu filho, tão diferente, tão desgastado pelo pecado, pelas meretrizes, pela bebida, pelo álcool, pelo fumo, pela miséria, pelo desprezo. É o meu filho. Está muito diferente, mas pelo passo, pelos trancos, sabe, é ele. E vinha vindo o filho, e chegando o filho, e mais perto o filho, e o pai não resistiu. Foi em contra do filho, o abraçou, com aquele abraço de perdão, aquele abraço de boas-vindas, aquele abraço paternal. O abraçou e beijou. Não importou se o seu rosto, o seu pescoço estivesse suado, cheio de poeira. Não, esse é o meu filho, e o abraço como ele está. E recebeu de novo no seu regaço. E fez uma grande festa. Matou novilho cevado. Convidou gente dos seus amigos para fazer uma festa e disse: esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vinde, alegremos-nos comigo. Alegre-se comigo, porque recuperei o meu filho. Esse filho é você. Esse pai é Deus. Esse abraço é o perdão. O pai colocou anel no seu dedo para afirmar, confirmar aliança com o filho. Colocou sapato nos pés, calçado nos pés, para andar firme no caminho. Colocou nova vestimenta. Tira a tua vestimenta de religiosidade, de religião, de justiça própria, e toma a minha justiça, o meu perdão, a minha tolerância, o meu amor, e vem comigo, filho. Você é este, filho. Volta à casa paternal. Ouve a palavra de Jesus Cristo. Volta ao convívio daqueles que não vivem te enganando, te explorando, tirando proveito de ti. Volta, Jesus. Vem conosco. Ouvir a palavra de Deus. Viver uma vida feliz, uma vida frutífera, uma vida em abundância. Jesus Cristo que diz que o ladrão vem para matar, para roubar, para destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Deus te abençoe. Volta. Se você é um homem sexual, fique certo disso, que você vai para o inferno assim. Se você é uma lésbica, lembre-se, se você continuar assim, você vai para o inferno. Se você está enganando o seu marido, se você está enganando a sua esposa, se você continuar assim, você vai para o inferno. Mas você precisa se arrepender, mudar de vida, mudar de direção, aceitar a Cristo e viver a vida real, a vida honesta, a vida fiel, a vida consagrada. Viva esta vida, não só de boca. Não adianta você viver de joelho diante da santinha esta, contando continhas de rosário. Isso não leva a lugar nenhum. Isso apenas são fugas que não levam a lugar nenhum. Você precisa se esconder em Jesus Cristo, se arrepender, confessar o seu pecado e amar as pessoas, mesmo aquelas que não gostam de você. Viva a vida em Jesus Cristo e seja feliz. Amém.
nós vamos bater uma foto da minha netinha Letícia. Ela vai ser filmada nesse momento, antes que a gente passe a mensagem que deveremos falar. Pelo menos vamos ver a foto da Letícia, minha netinha. Vem, Letícia, vamos te filmar um minutinho aí na frente desse painel tão bonito que representa a Santa Ceia, Jesus Cristo com os seus discípulos. Aí está a Letícia, não é? Nós estamos filmando. Ela vai aparecer como uma foto viva na nossa filmagem, antes da mensagem que vamos apresentar. Nesse momento, vamos falar sobre o Zaqueu, aquele homem que recebeu Jesus Cristo na sua casa com toda alegria, não é? Jesus se convidou para posar na casa de Zaqueu. Nesse momento, a gente gostaria de deixar uma palavra muito importante, gravada, filmada nesta fita, deixando para nossos prezados filhos, genro, noras, netos, esposa, irmãos e amigos, a tantos quantos tomarem conhecimento desta mensagem, vamos deixar registrada aqui. Nós queremos fazer com que esses prezados possam ouvir essa palavra, colocar no seu coração e chegar à conclusão de que sempre há uma chance, uma oportunidade de chegar a Jesus Cristo àqueles que tiverem este interesse. A gente gostaria de falar sobre um assunto da Palavra de Deus que nós encontramos a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 19, seus primeiros versículos, que fala da decisão de Zaqueu de encontrar-se com Jesus Cristo. E a gente colocou aqui um título para essa mensagem, que é o seguinte: 5 obstáculos que dificultam as pessoas chegar-se a Jesus. Mas nós vamos ler a palavra de Deus que temos registrado aqui na Bíblia, o livro de Deus. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também é filho de Deus. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai Santo, na tua presença estamos, para te dar graça pelo fato de que tu tens recebido a tantos quantos tens chegado a ti através de Jesus Cristo, recebendo-o como seu Salvador, como seu Senhor, como seu tudo. E agora, Senhor, enquanto falarmos esta palavra, dá-nos a tua inspiração, dá-nos a unção do teu Espírito e dá-nos a intrepidez da tua palavra e a revelação da mesma, para que essa palavra que vai ser proferida agora possa encontrar guarida nos corações e que ela possa produzir os efeitos desejados pelo teu Espírito. Senhor, enquanto estivermos falando, o teu Espírito esteja ungindo o teu mensageiro, ungindo os seus lábios, ungindo a sua boca, ungindo as suas entranhas, ungindo todo o seu ser, para que a tua palavra aqui registrada possa produzir frutos com abundância no coração de tantos quantos desta mensagem tomarem conhecimento e receber no seu coração. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Bem, são 5 obstáculos que dificultam as pessoas chegar-se a Jesus. Nós encontramos na leitura da palavra de Deus aqui, eu imagino que nosso prezado telespectador tomou conhecimento e ouviu bem, que esse Zaqueu era um homem rico. Então, chegamos à conclusão, que está registrado no versículo 2, que as riquezas tornam-se obstáculos às pessoas chegar-se a Jesus. Não que as riquezas substituam a Jesus, substituam a palavra de Deus, substituam o anseio de uma alma que deseja ter um encontro com Jesus nessa caminhada desta vida. Mas nós sabemos que as pessoas que possuem riquezas têm muita ocupação, porque com as riquezas, com o dinheiro, procuram adquirir muitas coisas: fazendas, indústrias, automóveis, cavalo pedigree, cachorros, amizades, tornam-se sócios de tudo quanto é sociedade, de clubes, e tem amigos que também se envolvem com a mesma coisa, com os mesmos obstáculos. Por isso, essas pessoas nunca encontrarão um tempo disponível, uma oportunidade aberta para, pelo menos,